E aí? Quem está feliz essa noite? Vamos lá, alguém. Quem está feliz hoje? Eu já estou queimando com um toque do Espírito de Deus e eu estou com essa expectativa, sabe? Desde hoje de manhã, estamos aqui. Quem estava aqui hoje de manhã? E quem não estava aqui hoje de manhã? Onde vocês estavam? Caraca, foi muito bom. Faltamos você aqui, ó. Foi bom. Mas quem sabe Deus deixou sobrar umas migalhas para hoje à noite também, é? Não, na verdade, porque a gente falou hoje de manhã sobre fé. Um princípio fundamental, fé. Né? A fé de verdade que agrada a Deus. Mas Deus começou a falar comigo a respeito de hoje à noite, de falar algo diferente. Foi uma semente hoje de manhã. E eu ouvi nitidamente o Senhor falando, fala sobre a unção de Deus. Fala hoje sobre a unção. E você sabe, é uma coisa que, eu acho que nossa família espiritual, né? A gente sempre fala muito sobre unção, sobre o poder de Deus, e realmente existem vários níveis e várias coisas que envolvem o que é a unção. Mas eu quero falar um pouquinho do meu próprio testemunho, da unção de Deus, que veio. Eu me lembro, muitos anos atrás, e a gente sabe as definições, simples definições bíblicas, não, a unção é o poder de Deus, a unção é isso, sabe? E eu acho que tem coisas, mas eu quero falar sobre aquela unção sobrenatural, que vem sobre a vida de pessoas que estão ministrando, talvez dirigindo louvor, ou pregando, ou falando com alguém, ou até no trabalho, só fala uma coisa, e você não consegue exatamente identificar, mas é uma coisa que não é natural, sabe? Uma coisa, a unção é um poder, uma força que você... Eu me lembro, uns 30 anos atrás, quando eu estava começando a caminhar com o Senhor, eu nem sabia exatamente o que era a unção, e eu não podia nem falar, mas eu sabia, quando alguém subiu para pregar, depois de um tempo, eu já sabia se ele tinha unção ou se não tinha. Você está me entendendo? Eu nem conseguia explicar o que é a unção, mas eu consegui já de logo identificar, esse cara tem uma coisa que os outros não têm. Vamos lá, alguém diga amém. Eu iria dizer, porque existe, sabe, eu acho que pessoas na igreja moderna, às vezes nós confundimos o talento natural da pessoa com a unção que ela carrega. Mas talento e a unção são coisas completamente diferentes. Vamos lá, preciso de uns aleluias, uns améns, uns rabababaçaô. Vamos lá. A minha expectativa para hoje à noite é alto. Então ninguém está aqui hoje, é um espectador. Vamos lá, a ideia hoje é uma unção. Hoje é uma noite de unção. Então, quando a unção, ninguém é espectador. Ninguém está olhando, só olhando alguém. Não, todo mundo é participando. Você começa a reconhecer. Então, você precisa conectar com a unção que está sendo liberado. Às vezes comigo eu estou num lugar assim e eu começo, tem uma unção nessa casa, eu quero uma porção, e eu começo, sabe? Dentro de mim eu estou ouvindo, mas ao mesmo tempo, eu estou, sabe,
acionando a bomba dentro de mim. Eu estou conectando, eu não estou só observando, não sou apenas um espectador, mas eu sou um participante. Eu também estou liberando um pouquinho do rio que flui do meu interior. E quando cada um está fazendo, o ambiente começa a ser impregnado, sabe, com o poder de Deus, e o ambiente começa a mudar. Você, caraca, o que é isso? Eu estou sentindo uma coisa, é unção. Sabe, há 30 anos atrás, eu nem sabia exatamente o que era unção. Mas quando alguém subiu para ministrar, eu já sabia se ele tem ou não tem. Vamos lá, alguém. Uns podem, sabe, cantar lindo, cantar tão, e eu estou até nas minhas emoções, na minha alma, eu estou arrepiado. Mas não é a mesma coisa do arrepio do Espírito de Deus. Quando alguém está liberando algo, unção não é talento. Eu já ouvi pessoas tocar e cantar que nem canta também, nem conseguem cantar tão bem. Mas à medida que abrem a boca e começam a cantar, o ambiente começa a mudar. Eu já ouvi pessoas que não conseguiriam nem falar o inglês direito, nem falavam certo, mas à medida que abriram a boca e começam, eles iriam comunicar, sabe, um ambiente, eles iriam mudar o ambiente onde nós estávamos, mesmo não sendo um bom orador. É a unção de Deus, é o poder de Deus. É o poder, sabe, aquele poder que quando começamos nada no natural está mudando, mas na esfera o ambiente começa a se sentir diferente. Vamos lá, a unção de Deus, a nuvem dessa glória de Deus está começando a descer nessa casa agora. E são várias, quando falamos, a unção é o quê? A unção é, sabe, é o poder de Deus. A definição curta, a definição fácil, mas a unção se manifesta em vários lugares. A Bíblia fala em Deuteronômio 8:18, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade a produzir riquezas. Essa palavra capacidade está referindo ao nível do poder de o Senhor dá para alguns que talvez tenham uma unção de empresa, uma unção que não é natural, mas vem de uma forma sobrenatural, e dá a unção de produzir riquezas. E é um dom que Deus dá para a igreja, para o reino de Deus, essa habilidade. Agora, tem outros que a Bíblia falava na construção do tabernáculo de Moisés. Uns estavam ungidos e tiveram uma habilidade sobrenatural, artisticamente, para construir os artigos, sabe, aqueles vasos, aqueles utensílios dentro do tabernáculo de Moisés. Era uma unção. Mas o que eu estou falando especificamente hoje é unção, esse poder de Deus que vem sobre a nossa vida, para que nós conseguimos não apenas pregar, não apenas dar uma palavra, mas ministrar uma unção, ministrar uma mudança de ambiente para liberar, vamos lá alguém, para liberar, sabe, uma porção da presença de Deus na casa. Sabe, amém, eu já ouvi pregações, mas eu quero conectar com aquilo. E uma vez que a gente identifica isso,
sabe, várias coisas dessa unção. Eu não sei o que é, mas eu preciso, sabe, eu preciso me conectar com a unção. Eu me lembro, eu estava tão fascinado, sabe, naquela época, uns 30 anos atrás, quando eu voltei ao Senhor, e Deus, me colocou no meio de uns ministros grandes. Eu estava lá na igreja do Benihim, conectava com Rodney Howard-Browne, com Reinhard Bonnke, foram grandes homens de Deus. E eu me lembro, eu estava... Eu preciso ter isso na minha vida. Eu preciso dessa unção na minha vida. O Randy e Kathy Leshner, que tinha maior a precisão de um ministério profético que eu já conhecia na minha vida. Eu preciso disso. Eu preciso disso da minha vida. Então eu comecei, eu me lembro, eu identifiquei. Sabe, existe uma coisa tangível que conecta a presença de Deus, a glória de Deus, e é simplesmente assim: alguns têm e alguns não têm. Vamos lá, alguém, diga amém. Amém. Sabe, reconhecemos, alguns carregam uma coisa que outras pessoas não carregam. Agora, o resultado natural, quando eu comecei a reconhecer essa unção, é a cabeça do... Não, eu quero essa unção. Então, eu vou ler 12 capítulos da Bíblia todo dia, e eu vou orar 2 horas por dia, e eu vou jejuar por um dia na semana, e eu vou, sabe, com obras. Mas eu quero dizer para vocês, meus amigos, você não recebe a unção por merecer. A unção não vem pelas suas obras. Sabe, a unção vem para aqueles que Deus confia. Existe alguma coisa ao longo do caminho e Deus identifica na vida de algumas pessoas. Em algum momento, se você vê uma pessoa que carrega uma unção forte assim, você pode ter certeza, em algum momento da vida, essa pessoa teve uma conexão com Deus. E ela disse: Senhor, eu tenho que ter mais. Eu tenho que ter mais de Ti. Eu não preciso, não é o que você pode fazer para mim, mas eu preciso de Ti mesmo. É uma conexão que em algum momento, é uma conexão que o Senhor reconhece. Aqui é alguém que eu posso confiar. O rei Davi era um pastor, um menino pastor lá, pastoreando algumas ovelhas. Mas ele identificou uma coisa no coração desse cara. Esse cara é um homem segundo o meu coração. Ele não é perfeito, ele já faz isso, mas ele é sincero. Ele deseja, e existe uma coisa: eu vou derramar a unção sobre esse cara. Se você identifica, se você reconhece, você sabe que em algum momento alguém pagou um preço. E não é um preço legalístico ou religioso, tipo, eu tenho que fazer 10 capítulos por dia e 2 horas por dia de oração, então eu vou louvar por 30 minutos, então eu vou jejuar toda quinta-feira, então vou... E todas essas coisas são maravilhosas se você consegue fazer com coração puro, mas mesmo assim, você nunca vai fazer uma coisa para merecer a unção de Deus. Sabe, você não consegue, o Senhor, agora o Senhor me deve a unção.
Eu já jejuei tantas vezes, eu já leio a Bíblia de capa em capa 5 vezes, agora o Senhor me deve a unção. Não, não funciona assim. É uma atitude de coração, é uma conexão. Então, uma coisa eu reconheci também, que nós entendemos sobre a unção. Nós falamos em inglês, não é tão poético em português, mas fala, the anointing is caught, not taught. A unção se pega, não é ensinado. Você não consegue ensinar alguém de como agir, como mover na unção. A unção você pega. Como você pega Covid, né? Você pega por ficar muito em contato com alguém que carrega Covid. Vamos lá, alguém. Será que alguém quer ser infectado hoje à noite? Eu quero ver o que fala, super, esqueci o que eles falam do super pandemic, né? O super spreader, foi a super spreader, a pessoa que infectou um monte de pessoas, o super spreader que falava. Será que tem um super spreader da unção aqui na casa hoje? Você sabe, a unção você pega, não existe na minha estimação, na minha experiência de longo de todos esses anos, a forma mais que você recebe a unção de Deus é você anda com essas pessoas que carregam a unção que você deseja. Servindo. Então, primeiro nível disso, eu acredito que nós entendemos aqui, falamos isso muito, tem a ver com a imposição das mãos. Lembra? Falamos hoje de manhã um pouquinho, 5 doutrinas fundamentais da igreja, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Segundo Hebreus capítulo 6, número 1, arrependimento de obras mortas. 2, fé em Deus. 3, batismos. 4, a imposição das mãos. E depois, a ressurreição dos mortos e juízo eterno. Esses não é de um livro qualquer, da Bíblia, essas são as 6 doutrinas fundamentais, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Número 4 é a imposição das mãos. Vamos lá, alguém. Como é que a igreja, durante esses outros 2 milênios, foi tão pouco enfatizado a imposição das mãos, se é um dos 5 princípios elementares da doutrina de Cristo, segundo a Bíblia? A imposição das mãos. E o que é? Você transfere uma pessoa que trabalhou por anos e anos buscando o Senhor, sabe, vivendo uma coisa, sendo em contato com outros homens de Deus, alinhando, sabe, uma herança espiritual, um legado espiritual que vai de gerações e gerações de velhos. Tudo isso acumulado na vida de um homem ou uma mulher de Deus, que vem aqui e essa pessoa tem a capacidade de impor as mãos sobre você e, bum, liberar uma porção dessa unção na sua vida. Vamos lá, alguém. É poderosíssimo. É uma dos princípios elementares da doutrina de Cristo, segundo Hebreus capítulo 6, versos 1 e 2. Você está entendendo? É uma forma que nós recebemos. E existe cada vez mais, sabe, uma porção que nós podemos receber. Agora, existe um outro nível que nós recebemos a unção de Deus. E isso é através de generosidade e semeando na vida de pessoas que carregam a unção que nós identificamos.
Um exemplo é aquela sunamita, a mulher rica, que ela iria ver Eliseu passar por aquele lugar. Ela falou para o marido dela, vamos chamar esse cara. Eu percebo, esse é um homem de Deus. Chama ele aqui para comer. Então, toda vez ele passava lá, ela iria chamar ele para comer na casa. E daqui a pouco, vamos construir um quarto, para que quando ele vem, ele pode ficar. Ela construiu um quarto, colocou uma cama para ele, uma mesinha para ele, uma lanterna para ele ver. E ele, toda vez que ele foi lá, sabe, ela fez um espaço na vida dela para a unção. Ela abriu espaço para a unção. Primeiro, ela identificou, esse homem carrega uma coisa que eu quero na minha vida. E o que ela fez? Ela abriu espaço para esse. E ela começou a semear financeiramente, sabe? Toda vez que ele passava, vem aqui comer, vem aqui ficar de graça na minha casa, vem sentar nessa mesa que preparei para você, vem dormir nessa cama na minha casa. Eu estou fazendo espaço para a unção na minha vida. Depois ela falou, e ele reconheceu, o que eu posso fazer para você? E ela falou, eu sempre queria ter um filho. Sempre queria ter um filho. E ele falou, no ano que vem, quando eu volto aqui, você vai ter um filho nos seus braços. E ela falou, não brinque comigo, homem de Deus. Não brinque comigo, não. Ele falou, no ano seguinte, ela teve a luz. Ele deu à luz um bebê que ela não podia ter. Deus deu ela a unção que ela semeou. É a unção que veio sobre a vida dela. E esse produziu um filho, fez o sobrenatural, fez o coração dela o que ela mais queria, porque ela abriu espaço. Ela fez espaço para a unção. E você sabe, depois, esse filho morreu. E ela levou para o homem de Deus. E o homem de Deus ressuscitou esse filho e deu de volta uma segunda vez. A unção que você semeia, a unção em qual você semeia, é a unção que virá sobre sua vida. Vamos lá, alguém? Então, primeiro, sabe, é simplesmente a imposição das mãos que traz a unção. Segundo, sabe, é semear na vida da unção que você identifica. Mas o terceiro, e a forma mais alta que recebemos mais, é servir. Servir a unção que você deseja. E esse tem sido, na minha vida, o meu testemunho. Sabe, o Eliseu, ele serviu Elias. Ele serviu Elias. Onde ele estava lá para servir, estava lá para ajudar. E quando Elias estava levado pela carruagem de fogo, Eliseu olhou e falou, meu pai, meu pai. Ele viu Elias como o pai espiritual dele. Ele tinha servido todos esses anos. E, blum, o manto caiu da carruagem. E ele pegou esse manto, que representa a unção. Ele bateu na água e a água abriu. E se você vai contando, ele falou, eu queria uma porção dobrada da unção que está sobre você, meu pai. Se você conta o número de milagres que fez, na Bíblia era exatamente o dobro do número de milagres que Elias tinha feito. Servindo a unção. Sabe, eu me lembro quando veio um profeta na minha cidade. Eu nem sabia que existia um profeta, nem sabia o que era profeta.
E eu me lembro, eu fui lá uma vez, e o cara pregou até 1h da madrugada, sabe? Ele pregou, porque ele tinha aquela unção, todo mundo queria uma palavra profética dele, todo mundo. Então, a estratégia, ele pregava até, afinou a multidão, foram embora só os mais famintos, às vezes, começou com 300, no final era 20 pessoas, todos os 20 anos. Estava lá, e o meu amigo estava lá comigo, me trouxe, e ele falou, eu estou, caraca, eu quero... Ele falou, calma, cara, calma aí, daqui a pouco. No final, mais ou menos 1h da madrugada, ele começou a falar, ele me chamou, esse jovem aqui, ele falou, quando você tinha 7 anos de idade, você começou a sua caminhada com Jesus. Como é que ele sabe disso? Então você foi assim, mas o inimigo veio e ele levou você embora. Então ele começou a falar, e você que dormia embaixo dos viadutos, você que era viciado, você que era um rato de rua, o Senhor falou, eu escolhi você. Eu escolhi. E eu peguei, ele falou, porque eu era um rato de rua mesmo, eu morava nas ruas, dormia sabe? E ele falou, eu peguei um rato de rua. Ele falou umas outras coisas também pessoais, eu nem vou abrir tudo que ele falou, mas era, esse cara é de Deus mesmo. E ele começou a falar, e ele falou, eu peguei um rato de rua, e eu coloquei a minha unção sobre você, e eu vou enviar você nas nações, carregando a minha unção. Sabe, e é uma coisa assim, cara, eu preciso dessa unção. Então, ele impôs mãos sobre mim. Então, uma vez depois, ele foi, porque, sabe a palavra unção? A unção significa a gordura ou o óleo. A gordura ou óleo. E ungir significa aplicar aquela unção, aplicar sobre alguém. Como os pastores naquela época iriam ungir as ovelhas por esfregar óleo, esfregar gordura sobre as ovelhas. Então, isso é literalmente o que esse significa. Então, esse homem de Deus, eu me lembro, eu vou repetir o que ele fez comigo. Vários anos atrás, eu tinha, cara, esse cara, eu quero essa unção, eu quero aquilo que ele carrega, eu quero ficar perto. Então, eu ia para uma conferência em uma outra cidade, mas naquela época eu estava meio duro, sabe, eu estava liso, não tinha dinheiro, né? Era uma época muito difícil na minha vida. E eu falei, mas agora eu vou lá, mas já dentro de mim, como que eu vou para um lugar assim, para um homem de Deus assim, sem carregar uma oferta? E eu comecei a orar, Senhor, mas eu não consigo violar, sabe, o homem que carrega aquilo que eu preciso de uma oferta. E o Senhor me lembrou que na minha guarda-roupa eu tinha, sabe, uma jarra cheia de moedas, que eu tinha só jogado moedas, talvez por anos. E o Senhor me lembrou dessa jarra. Você sabe, eu peguei esses 30 anos atrás, eu peguei, fiquei enrolando, né, todas essas moedas, enrolando para levar. Eram uns $300. Na época, $300 era muito grana, mas era a minha oferta. E eu me lembro, eu vou semear na vida desse homem de Deus, eu vou semear na vida desse homem. E eu me lembro, ele pegou um texto de... Vocês estão felizes ainda?
Eu tô sentindo uma coisa que vai rolar daqui a pouco. Eu estou sentindo, Deus está preparando a atmosfera aqui. Mas em Provérbios, capítulo 11, versos 24 a 25, ele usou este texto. Eu estou sentado lá, na primeira fileira, nessa conferência, esperando com meus $300 para ofertar que eu tinha feito. E eu me lembro, ele leu esse texto, ele falou, alguns aqui espalham, e ainda se lhes acrescenta mais. Outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. Você sabe, o princípio do reino de Deus, o princípio da unção, tem a ver com generosidade. Uns tipo, espalham, e ainda tem muito sobrando. Outros ficam, tipo, de mão de vaca, segurando tudo, mas ainda não tem nada. Sabe, no reino de Deus, é o oposto do que no reino do mundo. E ele leu esse verso, então, o próximo verso era assim, a alma generosa, essa versão fala aqui, engordará. Umas versões falam, prosperará. A alma generosa engordará. E ele começou a falar, sabe, essa gordura aqui está falando da unção. Essa gordura está falando da unção. Que a pessoa que é generosa para dar, ela recebe, ela está esfragado na unção de Deus. E eu estava sentado lá na primeira fileira, esperando dar minha oferta, e ele me chamou, você, vem para cá. Eu vou chamar Felipe e Dave para vir aqui, ilustrar essa situação que ele mostrou aquela noite. Ele falou, a alma generosa prosperará, ou receberá gordura. E ele começou a fazer assim. É assim que esfrega a unção que está na minha vida, sobre a vida de você. Que ele começa a esfregar a unção que está na minha vida, sobre a vida de você. Sabe, é um princípio. O segundo princípio é assim, à medida que você semeia na vida de alguém, o homem generoso, sabe, esfrega essa unção sobre sua vida. E assim que eu comecei a seguir o profeta, primeiro eu recebi uma unção pela transferência por imposição das mãos. Depois, eu fui generoso, eu comecei a semear financeiramente na vida dele. E por fim, eu vendi todas as minhas coisas e mudei para a cidade onde ele morava, por um ano de trabalhar na casa dele, ajudando a cuidar dos filhos, ajudando a levar os filhos para a escola, carregando a mala dele nas viagens, vendendo produtos na mesa dele. E essa unção começou a surgir sobre a minha vida. Vamos lá, alguém. A unção de Deus é real. E a unção, sabe, não existe como você comprar a unção. Não existe como, não, se Deus quer eu vou jejuar. Não, Deus transfere a unção através de outros homens e mulheres de Deus que carregam a unção. Não existe outro jeito, não existe atalho. Deus usa a unção para transferir na vida dos outros. É por isso que nós estamos aqui hoje. Aquilo que eu recebi dos meus pais, dos meus líderes. Então eu recebi e eu
transferir para os meus filhos, para as pessoas, e eles transferem para o outro, é contagioso. Sabe, é uma coisa tangível, é uma coisa real. Não é só um talento que alguém que sabe falar bem, ou sabe cantar bem, sabe, é uma unção, é o poder de Deus, é uma coisa tangível que se transfere de uma pessoa para outra. Sabe, esse princípio por anos foi perdido na igreja. Então, nos anos 30, 40, 50, surgiram aqueles grandes evangelistas no ministério de cura, que eles carregavam tanta unção, que eles iriam, sabe, viajar no país em grandes tendas, e o homem iria ministrar, e multidões de pessoas iriam ser curados, receber palavras proféticas. Eram homens como William Branham, que podia olhar para toda pessoa e citar o CPF, ou o endereço da pessoa, sabe, uns níveis de unção tão forte. Basicamente restaurando a unção da igreja que tinha sido por quase 2000 anos perdido. O problema é excesso, porque era um homem que carregava tanto que ele às vezes iria ficar orgulhoso, começar a fazer coisas de besteira, começar a pensar orgulhosamente de si e iria acabar caindo. Ele não iria perder a unção, porque a Bíblia fala em Romanos 8, 29, que a unção, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Ele te dá é para sempre. Porque Deus sempre deseja dar misericórdia. E por todos esses grandes homens de Deus, Ele amava tanto. E muitos caíram, foram expostos depois em pecados. Mas, queridos, eu quero dizer para vocês, eu estou convencido que foram chance, depois de chance, depois de chance, da misericórdia de Deus, oferecendo pessoas uma oportunidade de se arrepender. E finalmente, porque os dons, a chamado de Deus são irrevogáveis, então finalmente, se recusando a se arrepender, Ele iria julgar o juízo, traz o juízo, julgar o pecado, para restaurar, poupar a pessoa, não tirar a unção. É por isso, eu estava vendo uma coisa do Benny Hinn esses dias, e falando, porque o Benny Hinn foi um desses homens que carregava, eu senti pessoalmente, eu senti no palco com ele, sabe, nas cruzadas, a unção que ele carregava era tangível. Gente, era tão, eu me lembro sentando lá no palco e ele só passando, eu saindo da cadeira no chão, não consegui nem sentar. Era tão tangível, era tão real. E ele falava uma história, como ele não entendia, sabe, que apesar da unção tão forte na vida, então ele passou o pior tempo da vida, que a esposa dele tinha meio enlouquecido, teve problemas psicológicos e tal, se separou dele e ele falou, eu passei os 3 piores anos da minha vida. 3 anos, pessoalmente, a minha vida era um caos. Pessoalmente, minha vida pessoal era horrível. Mas eu não entendia como eu ainda iria subir para ministrar. E quando eu subia, a unção caía como sempre. A resposta, eu entendo. João capítulo 7, verso 38. Quem crê em mim, diz o Senhor, como diz a Escritura, do seu interior
fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Você sabe, esse mês, eu reparei pela primeira vez uma coisa nesse verso. Não fala do seu interior flui um rio de água viva, mas flui rios de água viva. Rios de água viva. Você entende? Existe, sabe, a unção do ofício ministerial que você carrega. A unção que você tem de ministrar para os outros, se seja no trabalho, se seja na escola, se seja pessoalmente, se seja em um púlpito. Existe a unção que está conectado com o seu poste, o seu ofício ministerial. Isso é um rio. Mas existe outra unção, que é a unção da sua vida pessoal. Vamos lá, alguém? Existe outro rio, uma outra unção, que é a unção da sua vida pessoal. E você tem que cuidar dos dois. Sabe, não é suficiente apenas ter a unção da sua vida ministerial intacto, mas a unção da sua vida pessoal está em caos. Eventualmente, tem que fazer uma comparação, eles têm que chegar ao mesmo nível. Um amigo meu nos Estados Unidos, que carregava uma das unções mais fortes que eu conhecia por um tempo, ele falou, num tempo Deus tirou ele do ministério. Ele falou, sua unção pesa mais do seu caráter. Até seu caráter chega ao nível da sua unção, você não pode mais ministrar. Sabe, existe a unção do seu ofício, do seu ministério, da sua empresa, daquilo que você fala com as pessoas, que é uma coisa. Mas existe o outro rio, que é o rio da unção da sua vida pessoal. Você tem que manter os dois rios fluindo. Vamos lá, alguém, quem está feliz agora? Sabe, queridos, eu quero dizer para vocês, existe uma unção, e existe etapas, existem níveis de unção tão profundos, níveis que é tão profundo da unção, que poucas pessoas atingem o nível. Mas hoje, existe uma unção fresca, existe uma unção nova. O rei Davi, ele falou da seguinte forma, o rei Davi, ele recebeu 3 unções na vida. A primeira unção são entre os irmãos. Depois foi uma unção, como rei da tribo de Judá. E por fim, a terceira unção, ele era ungido, o rei da nação de Israel inteira. Sabe, níveis da unção que ele recebeu. Mas no Salmos 92, ele falou do seguinte, ele falou, eu serei ungido com óleo fresco. Eu serei ungido com óleo fresco. Você sabe, a unção do ano passado não vale mais. A unção tem que ser renovada. Talvez, às vezes, eu vou para os Estados Unidos e é frustrante para mim. Eu volto, alguns desses amigos que vivemos juntos, essa época de avivamento, e eu vejo eles só sentando, foi tão bom, essa unção, uau, essas reuniões eram tão bom. E eu falei, mas caraca, e hoje? Deus continua se movendo. E eu vejo pessoas até fazendo aquilo que aconteceu no avivamento de Rodney Howard-Browne, todos pilhados no chão, dizendo, foi aquilo que Deus está fazendo por um tempo, era real. Mas a moving avançou. Vamos lá, alguém.
Existe uma unção para hoje. Existe um mover de Deus para agora. Deus, nós queremos a unção nova. Queremos ser ungido com óleo fresco. Ungido com óleo fresquinho, que representa a unção de Deus. Aquilo que o Senhor está fazendo hoje. Faz aqui em nosso meio. Não. Renova, Senhor. Renova nossas vidas. Vamos lá, fique em pé, por gentileza. Robaia lavacheia. Eu só quero terminar com a seguinte forma. Existem 3 homens de Deus que representam 3 tipos de unção. Uma unção de ontem, uma unção de amanhã, a unção de hoje. O rei Saul, ele era o homem ungido de Deus, mas ele desviou dos caminhos do Senhor, e a Bíblia fala que o Senhor rejeitou ele. Aquele que foi escolhido por Deus e ungido por Deus, ele virou a unção de ontem. E Deus falou: quanto tempo você vai ficar chorando por esse cara? Eu já rejeitei ele. Ele falou: enche o chifre com óleo e vai para os filhos de Jessé. E ele encontrou o rei Davi. O rei Davi era o homem de amanhã. Sabe, o Saul era o homem de ontem, a unção do passado. Mas por desobediência e a rebeldia, ele perdeu a unção. Ele perdeu o chamado de Deus. Ele foi rejeitado como o rei do país. Então aqui esse menino, o rei Davi, que é a unção de amanhã. Ele é o homem de amanhã. Mas então existe o Samuel. Samuel é o homem de hoje. O homem de hoje é o quê? Aquele que se desconectou com o passado. Se desconectou com aquilo que Deus rejeitou. Está cheio de unção na mão. Está cheio de um chifre de unção. Indo por aí procurando onde eu posso derramar essa unção. Onde é o homem de amanhã? Onde é o mover de Deus de amanhã? Sabe, isso é o homem de hoje. O homem que identificou aquilo que Deus rejeitou. E se desconectou. E está cheio de unção. Procurando onde que eu possa derramar isso para a geração de amanhã. Vamos lá, alguém. Hoje você está no lugar certo, na hora certa, porque Deus está derramando óleo fresco nesta casa hoje. Derramando óleo fresco.